sobre isso. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Conosco, no segundo bloco, o Ismael Alexandrino, secretário de Saúde do Estado de Goiás. Agora a gente vai falar de um outro tema muito importante, é que o STF vai retomar hoje o julgamento sobre cultos na pandemia. Qual que é a ideia, né? Qual que é a proposta? Que governadores e prefeitos não tenham mais autonomia de fechar esses templos religiosos, que funcionariam com um mínimo de 30% de sua capacidade, respeitando todos os protocolos. E aqui em Goiás, líderes religiosos acreditam que as igrejas, seguindo esses protocolos de segurança, oferecem pouco risco em relação à Covid-19. O Supremo Tribunal Federal continua hoje esse julgamento, abertura ou não, de templos durante a pandemia. Uma decisão tomada pelo ministro Cássio Nunes do Supremo Tribunal Federal trouxe conflitos com as decisões estaduais e municipais no país. A decisão tomada pelo ministro de maneira monocrática vem em um momento de abertura das atividades do estado de Goiás, com as reuniões religiosas em andamento, com restrição de público e medidas de segurança. Com a determinação, ficam impedidos que decretos estaduais e municipais fechem reuniões religiosas. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, fala sobre o ponto de vista científico do fato. Se a gente tem uma situação grave, com alta taxa de transmissão, com altas taxas de ocupação de leitos, eu vou falar por exemplos que a gente viu mundo afora. O ideal é você diminuir ao máximo e restringir ao máximo a movimentação de pessoas dentro de uma cidade. Esse é o ponto principal. E nisso, independe de que tipo de atividade que seja. A gente precisa restringir ao máximo aquilo que é possível restringir. Ou seja, aquilo que é possível você fazer de forma virtual, remota, que preferencialmente seja feito dessa forma. Aqueles serviços em que isso não é possível, aí sim presencial, com todos os protocolos de biossegurança. As autoridades religiosas reagiram à decisão, dando um parecer. Respeitando todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, não há risco algum. Podemos até chegar a dizer que as nossas igrejas, com toda certeza, é um dos ambientes mais seguros para podermos estar. Espero que a Constituição seja respeitada e que a liberdade de culto permaneça, porque a igreja é o lugar, em todas as pandemias que houveram no passado, gripe espanhola, todas elas, as igrejas foram um ponto de apoio e de ajuda. O deputado federal João Campos, que é representante da classe, reforçou o parecer. Entendo que, pela Constituição brasileira, nenhum prefeito, nenhum governador, mesmo com a pandemia que está aí, pode determinar fechamento de templos. Mas os templos não podem ser fechados em razão da pandemia? Podem, por decisão do sacerdote, por decisão do chefe da igreja, e não por determinação do Estado. É um assunto polêmico, né? As igrejas hoje, elas desempenham um papel social muito importante. A gente sabe que várias doenças também psicossomáticas, doenças da alma mesmo, né? São causadas por conta da pandemia, por conta de falta de perspectiva, muitas vezes falta de esperança. A igreja preenche essa lacuna. A respeito desse projeto, Martiniano Cavalcante, qual é o seu posicionamento? As igrejas devem continuar funcionando, seguindo todos os protocolos? Qual a sua opinião, Martiniano? Não, o que está em discussão não é se as igrejas vão funcionar ou não. O que está em discussão é se os governadores e os prefeitos podem manejar a política de isolamento social, inclusive para as igrejas. O deputado João Campos foi absolutamente claro, diz que o Estado não pode determinar fechamento de igreja em hipótese nenhuma. Quem pode fazer isso é só o pastor. Isso é absolutamente equivocado. Acho que está muito claro o problema. O manejo da pandemia é um problema científico. Se você for começar essa discussão sobre direitos se confrontam. O direito da liberdade de um oprime o outro. O direito de disseminar vírus mata pessoas e tira o direito à vida de outras pessoas. Quem é que baliza essa questão? Quem pode balizar isso são as opiniões científicas daquele
comando, que efetivamente no Brasil tem sido carente no sentido de definir as proporções, de vetar, impedir a proliferação do vírus. Nós vamos falar disso mais adiante, eu quero entrar no miolo mais político disso mais adiante. Mas do ponto de vista da definição, a definição é que as igrejas se incorporam às demais atividades. É isso que a Constituição diz. Não existe nenhum direito que se sobreponha a todos os demais. Nem o direito ao ir e vir, nem o direito ao culto religioso. Isso depende de cada circunstância. Quem regula essa circunstância? Se tem um sujeito ali que é assassino, que é serial killer, ele tem prazer em matar. E ele é regulado, unido pela sociedade. Veja bem, nós discutimos aqui com frequência o problema do transporte coletivo, uma atividade essencial, que continua contaminando. E o Estado tentou e tem tentado intervir e precisa encontrar forma de intervenção nos momentos mais graves da pandemia, nos momentos de contágio, que contenham isso. Do mesmo modo, se julgar uma comunidade científica de que é preciso fazer um lockdown e parar atividades, inclusive religiosas, elas devem ser enquadradas. É isso que está sendo discutido no Supremo. Ao contrário do que certos enfoques dão, de que está sendo discutido se a igreja pode ou não pode abrir dentro da pandemia. Não é esse. O problema é se as igrejas serão também reguladas pelos gabinetes de controle, pelas frentes de controle da pandemia, pela gestão pública da pandemia. Eu acho, em minha opinião, que deve ser, e acho que essa medida vai ser votada por 10-1 no Supremo. Apenas o ministro Caco Cássio, que está lá trabalhando com uma Bíblia para defender a discussão dos direitos constitucionais, vai votar nisso. Eu tenho a impressão que apenas. Aquilo ali não é lugar, o Estado brasileiro é um Estado laico. Mas a Constituição não fala do direito de ir e vir, Martiniano? Claro que fala de todos os direitos. Constituição, eu vou dizer a você, né? por exemplo, Você está falando de Constituição. Fala do direito ao trabalho. Nós temos uma grande quantidade de pessoas no Brasil que não tem direito ao trabalho. Mas a Constituição fala no direito ao sujeito ter o negócio dele. Nós discutimos muitas vezes aqui que os empresários revoltados, quando se fechou o negócio deles, precisavam trabalhar. E era necessário fechar. É isso que está sendo discutido na Constituição. É se todos estão dentro desse regramento ou se tem setores que vão começar a estar fora e que eles vão se autogerir absolutamente alheio à legalidade do país. Não está se interferindo no direito de culto, nem no direito de religião. Ok, Martins. Está se tratando de que há uma responsabilidade de defesa do direito à vida na gestão da pandemia que compete aos órgãos públicos. E o Supremo vai votar isso com 10-1, é a minha impressão. Passo para o Jean Lopes se manifestar a respeito desse tema, desse assunto. Jean. Rafael, não sou eu, não é você, não é o Martiniano, e não é aquela figura nefasta, aquela figura asquerosa do Gilmar Mendes, que pode determinar se igrejas e templos possam ser abertos ou fechados por governadores ou por prefeitos. Quem determina isso é a Constituição brasileira. É a única, digamos assim, é o que deve ser obedecido por todos, sem contestação. E o que diz a Constituição brasileira? Ela diz o seguinte, no artigo 5º, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, o deputado está correto no que ele falou. Se 10 ministros do STF, como bem diz o Martiniano, proibirem que as pessoas frequentem templos e igrejas, eles estão atacando a Constituição brasileira, que deve ser obedecida por todos, mas que no Brasil, infelizmente, não é. E essa situação, eu quero falar ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, não é uma questão de pandemia, não. Nas últimas décadas, principalmente nessa década que terminou o ano passado, o povo cristão está sendo perseguido em todo o mundo de uma forma jamais vista. E eu vou passar alguns números aqui para dizer dessa perseguição cruel, dessa perseguição criminosa ao povo cristão. Em 2019, 260 milhões de cristãos foram perseguidos em todo o mundo.
Em 2020 foram perseguidos 340 milhões de cristãos em todo o mundo. Na China comunista foi determinado que todas as cruzes fossem removidas do país. Foram demolidas dezenas de igrejas. O Partido Comunista Chinês obrigou que o cidadão chinês tirar todas as imagens cristãs de suas residências. Na Coreia do Norte, não por coincidência, outra nação comunista, a fé em Deus é crime. Né? Na Bolívia, um país socialista, igrejas foram demolidas, os cristãos perseguidos. Na Nigéria, a mesma coisa, um país da África. México e Colômbia, os cristãos são perseguidos. Nesses casos, não porque as nações são socialistas, mas pelo narcotráfico. Eu quero lembrar que um dos 3 pilares básicos da sociedade ocidental, sobretudo do povo brasileiro, é a moral cristã. A moral cristã, o cristianismo, é a base fundamental da sociedade em que a gente vive. É a base da minha família e a base da família da maioria das pessoas que vivem nessa nação. E aí chega um sujeito como Gilmar Mendes, que soltou criminoso como José Dirceu, soltou o compadre dele criminoso, o tal do Barata lá, que conduz um esquema fraudulento no transporte público do estado do Rio de Janeiro. Ele soltou 3 vezes, ele é padrinho da filha desse criminoso carioca. Esse sujeito se sente no direito de atacar o povo cristão. É inconcebível que os cidadãos brasileiros, que em sua maioria são cristãos, sejam católicos, sejam espíritas, sejam protestantes, aceitem que um sujeito como Gilmar Mendes, que solta criminoso a todos os dias, à torta direita, possa atacar o povo cristão. Eu estou indignado com a fala do Martiniano, eu estou indignado com o que o Gilmar Mendes falou ontem, atacando de forma veemente o povo cristão. Ao atacar o povo cristão, ele atacou minha mãe, meu pai, meus avós, toda a base da minha família, a base da cidade que eu vivo, a base do estado que eu vivo, a base da nação que eu vivo. Eu vou repetir. Um dos 3 pilares fundamentais da sociedade ocidental, ou seja, do Brasil, é a moral cristã, e ela deve ser respeitada. Ninguém é obrigado a ser cristão, mas é obrigado a respeitar o cristianismo. E não é respeitar pastor, nem respeitar padre, não. É respeitar o povo cristão que tem em sua fé a sua maior esperança, inclusive de superar essa maldita pandemia que veio de um país comunista, e são os comunistas que querem acabar com o cristianismo no mundo. Rafael. Pois não, Martiniano. Rafael, olha, eu quero me dirigir a você que está nos acompanhando e pedir a você que não aceite esse extermínio da razão que uma seita de lunáticos no Brasil pretende impor ao nosso país. Não aceite isso. Esse tipo de manipulação rasteira que o Jean acabou de fazer aqui, que não confere em nada com a realidade que nós vemos no mundo. Nada. Você me respeita, Martiniano. Você pode me contestar, mas não fale que eu sou rasteiro. Você pode me contestar, mas não fale que eu sou rasteiro. Que rasteiro é quem ataca a fé das pessoas. Quem quer destruir a fé da pessoa. Seu fanático, imbecil, idiota. Martiniano. Esse tipo de comportamento seu, você... Eu prefiro ser um imbecil do que ser um comunista canalha. Corta o microfone, por gentileza, e me dê o áudio aqui, por gentileza. É o seguinte, Martiniano, infelizmente você passou dos limites, né? Você proferiu aqui vários adjetivos contra um membro da TV Brasil Central, né? Isso aqui não é um jornal para que as pessoas sejam chamadas de imbecis, de idiotas. Não é por aí, Martiniano. Eu espero que você, a quem respeito, se retrate a respeito disso, porque eu digo sempre, na TV Brasil Central, no TBC Debate, no Jornal Brasil Central, brigam as ideias e jamais as pessoas. E você acabou de atacar a pessoa. Isso é lamentável, Martiniano.
né? Eu espero que você combata com argumentos o que o Jean diz, o que eu digo. Esse espaço é absolutamente democrático. Vocês dois tiveram direito à fala, mas não se pode atacar a pessoa dessa forma. Eu vou passar a bola para Michele Buzon. Daqui a... senão vai perder. Muito bem. O secretário está conosco? Não. Muito bem. Eu vou chamar a Michele Buzon e daqui a pouco a gente volta do estúdio. Tá certo, Rafael.